Oi, eu sou Juliano Correia. Na última conversa que a gente teve sobre a frase do Winnicott do desastre de não ser encontrado, eu comentei que Thomas Ogden, psicanalista americano, tinha lançado um livro novo. Eu fiquei muito animado com isso, que é verdade. Só que eu fiz um monte de confusões com a cronologia dos livros do Ogden, porque eu me utilizei muito nessa última conversa de um artigo que ele tem no penúltimo agora livro dele sobre o artigo do Winnicott que eu mais trabalhei nesse último episódio. Só que a confusão que eu fiz é que eu falei que eu achava que esse, que era o último livro dele, não tinha uma edição em português e eu tinha encontrado, que já tinha saído e tal. Eu confundi com o anterior ainda, que é o livro Recuperando a Vida Não Vivida. Esse livro é de 2016 e ele teve, se eu não me engano, em 2023. A primeira edição em português. Esse penúltimo livro dele, que eu me utilizei na última conversa, é o Coming to Life in the Consulting Room, Ganhando Vida no Consultório, que, pelo que eu pude ver, ainda não tem também uma edição em português. Esse livro, que agora é o último, ele saiu em 2025. Eu li em algum lugar que foi em dezembro de 2024, tipo 30 de dezembro de 2024. O que, vamos combinar, não faz muita diferença, né? O título dele é What Alive Means, Psychoanalytic Explorations. Explorações psicanalíticas. Todos os livros dele têm subtítulos. What Alive Means a gente poderia traduzir numa tradução grosseira e direta e literal, o que vivo significa. Seria melhor, eu acho, talvez, o que significa estar vivo. Isso tem muito a ver não só com os conteúdos desse último livro, como dos últimos livros que ele vem tratando muito disso. E eu disse que a gente poderia, no que eu fosse lendo esse último livro, fazer conversas sobre ele. Agora que eu vi e que eu tive certeza que o penúltimo também não tem uma edição em português, a gente pode falar sobre capítulos daquele livro também, que eu já falei em duas outras conversas. Nessa última que eu acabei de dizer, que eu me utilizei muito do capítulo dele, que ele faz análise daquele artigo do Winnicott, do comunicar e não comunicar. Mas então eu decidi fazer isso hoje, da gente falar desse novo livro do Ogden, particularmente do primeiro capítulo. Na introdução, que é uma introdução bem curtinha, ele aponta os temas que ele vai trabalhar nos capítulos e ele retoma o tema da psicanálise ontológica, que a gente teve uma conversa aqui sobre a psicanálise ontológica, que é uma coisa que me interessa bastante, que é o primeiro capítulo do último livro dele, desse que eu falei, Coming to Life in the Consulting Room, Ganhando Vida no Consultório. Então ele retoma esse tema da psicanálise ontológica. Já na introdução, ele coloca Winnicott e Bion como os precursores dessa dimensão, que ele chama, que trouxeram uma revolução para a psicanálise, passando de uma disciplina devotada para facilitar a mudança psíquica por meios de um melhor entendimento de si, transformaram essa disciplina para um processo no qual a análise, que é criada em conjunto pelo analista e pelo paciente, enriquecem a capacidade do paciente se sentir vivo e real. Essa mudança na ênfase do compreender para o vivenciar não significa uma rejeição do autoconhecimento. Isso continua valendo, continua sendo uma ferramenta poderosa, mas só é uma ferramenta poderosa quando ela nasce de uma experiência, de uma vivência que o paciente tem com o analista, uma experiência que ele não teve, não pôde ter antes disso. Isso aí já aponta para uma diferença bem importante, uma conexão também entre esse compreender e vivenciar, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e bastante inclusive. O Ogden também fala nessa pequena introdução que a pessoa não experiencia essa vida não vivida por meio de conflitos psíquicos, ou impulsos, ou fantasias inconscientes, mas sim por uma sensação de vazio, de futilidade, de uma vida que não é real, algo como o Winnicott falava quando ele versava sobre o falso self, sabe? Uma vida que não parece verdadeira,
como se fosse algo artificial, uma sensação de não estar presente na vida, na sua própria vida. E ele termina essa introdução, ou essa parte que remete a esse primeiro capítulo da introdução, dizendo que o principal a se trabalhar nessa questão de recuperar a vida não vivida é o reconhecimento, que é algo que a gente falou bastante nessa nossa última conversa do desastre de não ser encontrado. É o reconhecimento por parte do analista de quem o paciente é e de quem ele está se tornando. Ou a gente poderia acrescentar de quem ele pode vir a ser, de quem ele pode se tornar. Então a gente vai ver o primeiro capítulo desse livro, que se chama Psicanálise Ontológica na Prática Clínica. Tem muita coisa muito legal, muito interessante. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que tu vai concordar comigo também. Então vamos lá. Bom, eu não vou fazer uma tradução aqui desse primeiro capítulo por motivos óbvios. O primeiro motivo, que é o maior de todos e mais simples também, é porque eu não sou um tradutor. Então não vou começar a traduzir as coisas aqui. O segundo motivo é que eu acho que ia ficar meio chato se eu ficasse lendo e ainda por cima lendo uma tradução ruim. Ele não é um capítulo longo, ele tem 13, 14 páginas, né? Mas mesmo assim ficar lendo dessa forma eu acho que não ia ficar legal. Eu vou ler muita coisa que eu preparei aqui. Só que eu vou lendo e daí vou fazendo meus comentários também, para a gente poder ter algum tipo de discussão, para ir jogando algumas ideias e tal. Mas, de qualquer forma, eu vou seguir exatamente a ordem que ele está colocando no artigo. De forma que, é claro que não é a mesma coisa que ler o artigo dele, que ler o livro dele, mas tu vai poder ter uma ideia fiel, pelo menos da ordem que ele está colocando as questões. E por isso que eu vou ler muita coisa também, para tentar diferenciar, deixar o mais claro que eu puder o que ele está colocando no livro e o que eu estou fazendo de comentários ou estou pensando em cima. Então ele começa esse capítulo dizendo que ele concebe o processo analítico envolvendo duas dimensões que são interindependentes. Isso é bastante importante. Então, elas são, a gente já sabe, é a dimensão ontológica e a epistemológica. Ele vai dizer que a dimensão ontológica tem a ver com o vir a ser, o estar se tornando, que passa uma ideia de movimento, ou seja, o ser. Por isso que tem sempre esse vir a ser junto, mas o ser não é algo estático, né? A gente poderia pensar assim, não tem um ponto final, ele está sempre em movimento, como se estivesse sempre sendo, ou a gente poderia dizer sempre vindo a ser. E a outra dimensão é a dimensão epistemológica. Eu tô falando de uma forma assim porque eu não sei se tu viu, se tu não viu seria legal que tu assistisse, que a gente já teve conversa sobre isso, então a gente já falou essas questões, ele mesmo já falou no livro anterior dele, mas ele está repetindo, reforçando, então a gente segue esse mesmo caminho. A dimensão epistemológica, aí ela tem a ver com o saber, o entender. Então a gente tem essas duas dimensões, a ontológica relacionada ao vivenciar, ao ser, ao vir a ser, a epistemológica ao compreender, ao entender, ao conhecer. Nenhuma delas, ele sempre deixa isso bem claro, existe de forma pura, por isso que elas são interdependentes. Nesse livro ele coloca que há uma tensão dialética entre elas, cada uma criando, preservando e negando a outra. Como a relação entre consciente e inconsciente. Uma fica sem sentido sem a outra. Então por isso que elas são interdependentes no caso. Porque no livro anterior dele, ele dizia que não são coisas separadas, tipo uma e outra. Se utiliza as duas, inclusive a gente vai ver isso hoje de novo aqui, os autores que ele coloca como precursores de uma e de outra, eles se utilizam também das duas. A gente está falando mais de uma ênfase,
de onde, de como, em quais questões a gente dá mais importância. Então ele vai dizer assim, ó, e essa aqui já é uma das coisas mais importantes que tem, porque ela vai se repetir muito, porque é meio o núcleo, eu acho, desse primeiro capítulo, que a dimensão ontológica da psicanálise, ela serve como matriz, dentro da qual a dimensão epistemológica evolui. A gente vai entender bem isso aí. O entendimento nasce da experiência, mas a experiência não nasce do entendimento. O entendimento só é sentido como real quando ele vem da experiência. Então, olha só que interessante, né? Ambos a gente pode considerar como importantes, ambos acontecem, mas a gente tem uma balança que está pendendo para um lado, que está pendendo para o lado da experiência, da vivência. Isso daí eu acho que a gente consegue entender bem por uma questão que eu já ouvi muitas vezes, principalmente quando o pessoal começava a atender. Eu tô lembrando das supervisões na faculdade, nos estágios, sabe? Quando se começa a atender. Mas assim, mesmo que tu não seja, por exemplo, um clínico, tu não atenda, mas se tu tá aqui é porque tu tem muito interesse, há uma grande chance de que tu se trate. Então, se tu se analisa, fatalmente tu já pensou nisso também, que é uma pergunta que vem pra gente quando a gente tem um entendimento de alguma coisa. E o entendimento de alguma coisa que eu tô falando, que o Ogden fala aqui também, é um entendimento sobre si. Então, é um entendimento sobre mim, sobre a minha história, sobre o meu passado, sei lá. Que a gente tem esse entendimento e que muitas vezes ele é importante e ele é sim muito correto, mas a gente fica com um tipo de pergunta assim, tá, mas e daí? Entende o que eu tô falando? Assim, tá, então tá, isso que acontece comigo, ou o jeito que eu sou, sei lá, é porque o meu pai fez isso, a minha mãe não fez aquilo. Ótimo, perfeito. E aí? O e aí que eu tô perguntando é porque assim, tá, mas o que que muda pra mim? Assim, adquirir esse conhecimento e as coisas continuam iguais. Nada mudou. Tu entende? Isso eu acho um bom exemplo no sentido que mostra que esse conhecimento sozinho, ele fica oco. Ele não tem valor, ele é um conhecimento intelectual que a gente adquire pela lógica. Esse conhecimento sozinho, ele não me leva a uma experiência que possa fazer com que eu me modifique. Agora, ao contrário, se eu tenho uma experiência e a partir dessa experiência vem um conhecimento, aí sim, esse conhecimento ele pode ter valor para uma modificação, mas porque aconteceu uma vivência, porque aconteceu uma experiência. É só a gente lembrar dos casos do Freud. Eu já falei isso em outras conversas, tá? Nem lembro direito quais agora. Mas assim, o Freud, como a gente vai ver ainda aqui que o Ogden escreve, que tinha um interesse muito maior nessa questão da compreensão do entendimento, os casos do Freud, e quando eu falo casos do Freud eu estou exagerando, né? Porque o Freud atendeu um monte de gente que a gente não faz a mínima ideia de quem foram e nem de como foram esses casos. Tem relatos, né, eu já ouvi, talvez tu já tenha ouvido também, de pessoas que se trataram com Freud e disseram que melhoraram, que ficaram muito bem e tal. Quando eu digo casos do Freud, eu estou falando dos que ele publicou. E dos que ele publicou, tem alguns que ele nem atendeu. Né? O Schreber, o pequeno Hans, não foram pacientes dele. Ele não atendeu. Mas pensa nas histéricas. Eu falo as histéricas porque eu sempre confundo elas, tirando a Dora. Mas as outras eu sempre confundo. Mas tem várias histéricas lá nos estudos sobre histeria que o Freud relatou os casos. Tem o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos. Eles não se curavam, né? O Homem dos Lobos é o mais famoso deles. Independentemente das nossas preferências, é o maior caso do Freud. É o caso mais completo, mais bem escrito e tal. Só que o Homem dos Lobos termina o tratamento mais louco do que começou. Não tem cura. O Homem dos Lobos fica vagando depois, procura tratamento com outros analistas e tal. Começa a se vender, se promover como o Homem dos Lobos do Freud. Tu entende? Então, assim, tinha uma técnica sendo desenvolvida. Eu tô falando do Homem dos Lobos porque é sensacional o que o Freud faz, de todo o entendimento da questão. Só que é um entendimento que, vamos combinar, ele acaba não levando a lugar nenhum. Acaba não levando a lugar nenhum se a gente pensar que o objetivo de um tratamento psicanalítico
é a cura. Já falei sobre a cura aqui, né, como a gente entende e tal, mas cura no sentido é a melhora da pessoa. A pessoa tem que sair de um tratamento melhor do que ela entrou, senão alguma coisa deu errado. Mas voltando ao livro do Ogden, então, ele diz que aqui nesse primeiro capítulo ele não está usando, ele quase nem cita os aspectos essenciais da clínica dele, como a teoria das relações objetais, o conceito de Reverie, do Bion, porque ele diz que o foco nesse texto está nas qualidades de vitalidade e morte, de realidade e irrealidade, o núcleo do eu, o núcleo, o core, que eu falei na conversa anterior da frase do Winnicott, esse núcleo, como é que a gente poderia dizer, super íntimo, que eu fiquei chamando de core na outra conversa, porque eu acho que não tem uma tradução que pegue bem o espírito desse núcleo, que é essa coisa bem íntima que deve permanecer escondida, que o Winnicott fala, e que se a gente, sei lá, força a barra, isso é uma invasão completamente terrível. Então o foco dele é esse núcleo, a alma, tudo envolvendo uma maneira de estar no setting psicanalítico diferente da busca de compreensão do significado inconsciente, que é classicamente o que a gente sempre pensa na psicanálise, né? Vamos buscar os significados inconscientes. Então, já de início ele está deixando bem claro aqui que o foco não é esse. Como já foi falado ali antes, o foco é a experiência, o que é vivenciado e não esse entendimento. Então, aí ele começa a fazer um pequeno contraponto entre essas posições, a ontológica e a epistemológica. E aí ele pega esses 4 autores para se guiar, 2 de cada lado, porque ele coloca Freud e Melanie Klein como os arquitetos da psicanálise epistemológica e, por um outro lado, Winnicott e Bion como os arquitetos da psicanálise ontológica. E aí ele vai fazendo essas diferenciações. Então ele escreve que Freud e Melanie Klein estavam interessados predominantemente no significado simbólico dos sonhos e do brincar das crianças, enquanto Winnicott e Bion estão interessados na experiência de brincar e sonhar. Isso daqui é essencial e a gente vai falar mais, isso vai aparecer mais, mas é uma grande diferença. Lendo assim, pode parecer, tá, mas é a mesma coisa, mas olha só, vou ler de novo. Uma coisa é o significado simbólico do sonho ou do brincar. A outra coisa é a experiência do brincar ou do sonho. Tu entende? Nesse segundo ponto aqui da experiência do brincar e do sonho, a gente não está interessado em saber o significado disso. O que tem por trás desse sonho, desse brincar. Não, a gente está interessado na experiência, ou seja, em vivenciar esse sonho ou esse brincar. No primeiro ponto aqui de Freud e Melanie Klein, daí você está interessado nesse significado simbólico dos sonhos. Eu fico falando desse jeito porque eu acho que isso é muito mais familiar a nós. Porque é de uma psicanálise bem clássica, não tem ninguém, claro que deve ter alguém, né? Mas a maioria, quando começa a estudar psicanálise, já estuda essas coisas porque, enfim, são as bases, são o início de tudo. A metodologia que caracteriza a psicanálise epistemológica é do analista fazer interpretações verbais da ansiedade na transferência, trazer à tona o sentido latente. É uma coisa que eu sempre, não sempre, mas há bastante tempo chamo que é essa ideia de encontrar o tesouro escondido. A ideia é geral, é de que tu tem um problema, um sintoma, seja o que for. Então, tesouro escondido que eu estou falando significa que existe uma causa. Então vamos encontrar a causa para o teu problema. E aí nisso eu vou ir nesse significado simbólico de sonhos, de associações, de qualquer coisa que aconteça numa sessão psicoterapêutica, psicanalítica. Agora, eu tenho muitos problemas com essa concepção e é por isso que eu gosto tanto dessa ideia do Ogden, que ele chama de psicanálise ontológica, porque é claro que eu acredito que existe isso de causa e efeito e tal. Agora, de forma alguma, eu acredito que isso seja universal. Eu acho que a gente vai de caso a caso.
Tem casos que sim, e eu tenho a tendência de pensar mais em casos, enfim, mais traumáticos, sabe? Que tem algum trauma mais forte envolvido. É claro que tem lá o efeito, tal tesouro que eu falei, sim, ok, vamos lá encontrar. Agora, tem todos os outros, vários outros casos que não é essa questão. Então, o meu posicionamento ele não vai ser esse, de fazer esse tipo de exploração epistemológica. Ele vai ser nessa outra dimensão ontológica, ou seja, eu não vou fazer essa investigação para desenterrar o tesouro, o negócio do arqueólogo lá que o Freud falava. Eu vou estar muito mais preocupado na vivência, ou seja, e isso daí, só um parênteses, é uma coisa complicada, porque pega coisas muito fortes assim na psicanálise, né? Porque o que eu ia dizer era assim, num sonho, por exemplo, eu não vou estar interessado em qual desejo que tu está realizando no teu sonho para ver questões lá do teu passado que estão inconscientes. Eu vou estar muito mais preocupado na experiência do sonho, na tua experiência, ou como a gente vai ver aqui, na nossa experiência que a gente cria num setting psicanalítico do sonhar. Então, voltando para o livro, Freud e Melanie Klein, eles têm uma ideia do processo analítico envolver uma noção que é famosa, que o Freud fala, de fazer do inconsciente consciente. Tem a ver com o que eu acabei de dizer, de desenterrar o tesouro. Ou seja, algo que está no inconsciente, vamos trazer à tona. Era o que o Freud fazia nos casos dele, os casos clínicos dele estão aí os publicados. Pode ir lá ler que está tudo ali direitinho, que era dessa forma que funcionava. Então o Ogden diz que eles viam o mundo interno basicamente como o inconsciente. O Freud, com interesse no significado inconsciente dos sonhos, dos sintomas, das associações, das transferências, enfim, desse tipo de coisa. Melanie Klein, o sentido inconsciente das fantasias refletidas, por exemplo, no brincar infantil. Eu acho que ele está dando ênfase aqui para o brincar infantil, que foi uma coisa mega importante para Melanie Klein, mas também porque ele vai falar muito de Winnicott, ele vai usar muito a questão da brincadeira, né? Então, por exemplo, o brincar infantil, não foi só isso que Melanie Klein fez muito mais que isso. Mas até aqui nesse ponto, ele diz que essas dimensões epistemológicas e ontológicas, elas são inseparáveis. E aí, olha que legal essa associação que ele faz. Ele pega aquela frase que é bem famosa também do Freud, que é de uma das conferências introdutórias, as novas conferências introdutórias, que ele fala em alemão, vou falar em alemão agora. Wo es war, soll ich werden. Que é onde o id estava, o ego deve estar. O ego deve vir a ser. O Lacan faz uma tradução, não é exatamente diferente, ele faz uma tradução já com significado dessa frase, que é muito legal. Enfim, não quero misturar as coisas, só estou lembrando dessa tradução que o Lacan faz, porque ela não só ela é ótima, mas eu acho que ela vai assim pelo mesmo caminho do que o Ogden fala aqui nesse livro. Então, ele está dizendo que essas dimensões ficam inseparáveis até nesse ponto, porque essa frase do Freud, onde o id estava, o ego deve estar, o ego deve vir a ser, porque é aquela ideia que o Freud dizia que o ego não está lá desde o início, então ele se desenvolve como se fosse a partir de um tipo de casca do id, que estaria em contato com a realidade, o ego se desenvolve e se diferencia. Se diferencia, mas fica com essa relação toda, né, complicada, com id, próxima. Mas aí ele vai dizer, pegando essa frase que eu acabei de falar, que essa noção de transformação do id no ego é um processo de vir a entender o inconsciente e um processo de vir a ser do ego. Então, olha só que interessante, essas duas dimensões que ele fala, epistemológica e ontológica, elas estão coexistindo nessa ideia do Freud, nessa interpretação aqui que ele faz. É um processo de vir a entender o id, mas de vir a ser do ego, porque o ego está se tornando e ao mesmo tempo a gente também está conhecendo. Mas, só para reforçar, se mantém aquela ideia do início. Só o compreender, ele não vai valer de nada. A gente precisa desse vir a ser, a gente precisa da experiência para daí potencializar esse entender, essa compreensão que a gente pode ter de qualquer coisa.
Aí na sequência ele faz um contraponto. Ele estava falando tudo isso de Freud e Melanie Klein, aí ele vai falar da psicanálise ontológica conforme o Winnicott e Bion. Então ele vai dizer que a psicanálise ontológica está principalmente preocupada não com o entendimento dos significados inconscientes do sonho e do brincar. Sonho do brincar e de outras coisas, né? Ele está focando nesses dois exemplos, sonho e brincar, que são grandes exemplos. Então não está preocupada com o entendimento dos significados inconscientes do sonho e do brincar, mas com o brincar e o sonhar como experiências de vida que promovem o crescimento e envolvem a totalidade do psique soma. Ou seja, a gente está falando de algo que vai além do inconsciente, é mais abrangente, por isso que ele está colocando o soma no meio, o corpo. Tudo bem, tem na obra do Freud, ele fala do corpo, mas se pegar o Winnicott, por exemplo, quando ele fala de toda a trama psicossomática lá no início, é uma coisa que tem muito mais peso. Mas, de novo, eu falei lá no início que era uma coisa que seria bastante repetida, e não é só que eu fico querendo repetir porque é importante, está repetido no texto do Ogden, é essa diferença na ênfase do vivenciar em relação ao compreender. Isso ficou bem claro aqui nessa parte que eu li. Aí na sequência ele vai colocar os 3 autores que seriam os principais. Eu estou dizendo que seriam os principais porque é os que ele vai discutir da psicanálise ontológica: Winnicott, Bion e Ferenczi. O que eu acho super interessante ele ter colocado Ferenczi, porque no livro anterior dele, no primeiro capítulo do livro anterior dele, ele não fala do Ferenczi. E na conversa que a gente teve sobre a psicanálise ontológica, eu cheguei a dizer que Ogden não falava do Ferenczi, mas que eu vi o Ferenczi como um tipo de, entre aspas, fundador honorário, assim, da psicanálise ontológica, porque ele tem tudo a ver. Então aqui ele vai falar do Ferenczi. Ele fala um pouquinho só, mas no fim, ele começa por Winnicott, que é de quem ele fala mais. Então ele coloca um comentário que o Winnicott faz sobre a Melanie Klein, da psicanálise ser muito ocupada em usar o conteúdo do brincar para olhar para a criança que brinca e tal. E ele faz um tipo de interpretação desse comentário do Winnicott, dizendo que o Winnicott está afirmando uma diferença fundamental entre a psicanálise epistemológica e ontológica. Só para ficar claro, o Winnicott não fala dessa diferença. E o Ogden deixa isso bem claro também. É uma concepção dele que ele está usando essas teorias para fazer essa diferença de algo que ele vê como importante na prática dele e no desenvolvimento da psicanálise. Mas então o Winnicott estaria fazendo essa diferença entre a psicanálise epistemológica e ontológica, que seria qual? Que a psicanálise epistemológica é direcionada a substantivos. Olha só que interessante isso. Por que substantivos? Porque ela está interessada no uso simbólico do brincar. Coisa que a gente já falou. A psicanálise ontológica, ela está preocupada com verbos. Ou seja, não é o uso simbólico do brincar, mas é o brincar da criança. Lembra, a gente falou agora há pouco sobre isso. Não é encontrar o significado simbólico, mas é a experiência do sonhar, do brincar. Aqui ele está falando do brincar. Então, ontológica está preocupada com verbos, o brincar da criança, onde o indivíduo está experimentando o sentimento de estar vivo e real. Estar vivo e ser real, de ganhar vida, de se tornar mais ele mesmo. Isso é legal, é bonito, e eu acho que vai ajudando a explicar. A gente não está ganhando conhecimento, a gente não está descobrindo coisas. Não que isso não seja importante, mas não é essencial. A gente está o quê? Através dessa experiência, a gente está, eu acho que a gente poderia dizer, ganhando vida, ganhando realidade. A gente está falando, para usar expressões do próprio Thomas Ogden, de vidas não vividas, de pessoas que têm uma sensação de ter uma vida oca, de ter uma vida artificial, de ter uma vida falsa, né, para aludir ao falso self do Winnicott. Então é isso que essa experiência propicia. E aí ele segue no Winnicott. Tudo agora é do Winnicott, tá? Quando mudar eu vou avisar. Para dizer, ele vai analisar alguns pontos da interpretação, que com isso que eu falei até agora, eu acho que já dá pra gente imaginar que nessa dimensão ontológica da psicanálise, a interpretação ela tem bem menos valor
do que tem numa dimensão epistemológica. E ele cita um trecho de um artigo do Winnicott, que eu vou ler esse trecho, porque eu sempre achei ele espetacular. Eu já falei desse trecho em alguma outra conversa aqui. Ele é de um artigo do Winnicott, do livro Brincar e a Realidade. Quase tudo que o Ogden vai citar do Winnicott nesse livro é do livro do Winnicott, O Brincar e a Realidade. Esse artigo aqui se chama o uso de objeto e a relação através de identificações. E a frase do Winnicott, o trecho do Winnicott é assim: somente nos anos recentes que eu me tornei capaz de esperar. E esperar pela evolução natural da transferência, decorrente da crescente confiança do paciente na técnica e no setting psicanalítico, e de evitar interromper esse processo natural por meio de interpretações. Olha só que coisa interessante, fazendo só um parêntese aqui. Ele está falando da interpretação como algo ruim, porque ele está dizendo de interromper um processo, e um processo aqui que ele é saudável, desejável que aconteça. Ele está falando de interromper esse processo por meio de interpretações, ou seja, a interpretação, que é uma grande estrela assim da psicanálise, ela vira aqui meio que uma vilã, meio que uma coisa ruim. Tipo, tu tá fazendo mal ao interpretar. E aí ele segue: me assusta pensar quanta mudança profunda eu impedi ou atrasei pela minha necessidade pessoal de interpretar. Se nós pudermos esperar, o paciente chega ao entendimento criativamente e com imensa alegria. E agora eu aproveito essa alegria mais do que eu aproveitava a sensação de ter sido esperto por ficar interpretando, que é uma coisa que eu já falei outras vezes, né? A gente tem isso, a gente pode ter, talvez mais no início, né? Uma coisa de fazer interpretações nesse sentido clássico, sabe? De descobrir sentidos em algo que a pessoa está falando, ou num sonho, enfim, em qualquer formação do inconsciente que apareça numa sessão, da gente fazer interpretações assim e se achar super analista porque fez. Então, por isso que eu sempre achei esse trecho aqui do Winnicott muito bom, porque ele nos dá uma quebrada. Eu acho que ele nos dá uma quebrada em todos os sentidos, que é tipo assim, menos, baixa a tua bola, segura a tua onda. Mas agora ele tem um sentido muito mais interessante ainda com essa concepção aqui do Thomas Ogden. Então, eu acho que nesse ponto aqui tem uma mudança de foco, por causa disso que eu acabei de dizer, do analista para o paciente. Ah, não, mas o foco sempre foi o paciente e tal. Pois é, eu acho que isso aí é um assunto meio complexo. Porque assim, vai num congresso de psicanálise, não sei se tu já foi em algum, se tu já foi, tu pode me dar o teu depoimento. O foco é o paciente? Porque eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. O que eu estou querendo dizer? Eu estou pensando em mesas, enfim, falas em congressos, jornadas, seja o que for, em que se traga casos clínicos ou situações clínicas. Eu não sei, a experiência que eu tenho, pelo menos para mim, sempre o foco, a estrela foi o analista. O esquema ali sempre é mostrar como o analista fez interpretações boas e a coisa deu certo. Ah, não, mas isso é bom para o paciente também. Ok, tem lógica, entendo, concordo. Agora, como o próprio Ferenczi denunciava lá em 1929, eu sempre falo a data porque eu fico apavorado com isso, que era 1929, que os psicanalistas não tinham interesse pelo resultado dos tratamentos. Então, assim, não, mas isso foi bom para o paciente. Pois é, mas enfim, qual é a nossa preocupação em metodologias que a gente desenvolve para saber se foi mesmo, se a coisa deu certo mesmo? Então eu vejo muitas vezes mais um tipo de autopromoção. Quantos artigos tu já viu, relatos desse tipo, tu já ouviu, leu, de psicanalista falando de coisas que ele fez errado? Eu sei que tem, mas são pouquíssimos. Os casos levados no congresso são sempre casos de sucesso, que a intervenção deu super certo. Às vezes, quando leva um caso que deu errado, ou assim, uma intervenção errada, alguma coisa errada, é um errado que virou sucesso depois. Tu entende? É por isso que eu digo que eu acho sim que essas ideias que a gente está vendo aqui, elas têm uma mudança de foco. Eu nem estou falando que elas são, uau, meu Deus, que inéditas. Não, mas elas têm uma mudança de foco sim, em relação a uma visão mais clássica. E quando eu digo mais clássica, eu não estou falando que ela é do passado, ela é do presente também.
E voltamos para o livro do Thomas Ogden. Então ele vai dizer: a ênfase na psicanálise ontológica não está no conteúdo do que o paciente aprende, dos seus entendimentos, das interpretações do analista, mas no processo do paciente de vivenciar as maneiras que ele chega ao entendimento criativamente e com imensa alegria. E aí está citando o trecho do Winnicott. Ou seja, não é o que ele aprende, não é o entendimento que ele chegou, mas é como ele chegou nesse entendimento. Tu entende? É por isso que o entendimento, aí sou eu que falo e eu exagero muitas vezes, mas que a gente pode dizer assim, tanto faz o entendimento. Eu tô falando isso no sentido assim, pô, depois ali, se tu tiver todo o entendimento da tua vida, ótimo, escreve uma autobiografia, vai ficar uma coisa mais linda do mundo. Agora, não é isso o importante é esse processo aqui, dessa vivência. E o entendimento talvez ele possa nem vir e não vai fazer falta. Se vier, melhor, ótimo, fica mais completo. Retomando aquela ideia lá do início. Se for só o entendimento, como se faz muitas vezes, e a gente tem um impulso de fazer muitas vezes, ele fica, isso que eu tô chamando do entendimento oco, porque ele fica só intelectual. Mesmo que tu esteja nessa ideia que eu chamo de tesouro escondido, do inconsciente e tal, também não adianta, né? Porque o entendimento intelectual que a gente tem consciente, ele não vale porra nenhuma no inconsciente, é uma outra linguagem, é um outro mundo, é um outro contexto totalmente diferente. Aí Ogden fala também de uma descrição que o Winnicott faz sobre os pacientes que não são capazes de estar presente em sua experiência inicial de vida, porque essa experiência era insuportável. E tudo isso vem para ser revivido e ou corrigido na transferência. Nesses casos, ele está escrevendo, não é muito para interpretação, mas é para experienciar, para vivenciar. E isso também é um ponto central, né? Que as coisas vão se conectando aqui. Então é tipo assim, eu não vou interpretar o conteúdo do teu sonho, da tua associação, teu ato falho, seja lá o que for. Eu vou, que é uma coisa que eu gosto muito, é um paralelo que eu faço com a teoria do desenvolvimento do Winnicott, e eu já falei aqui numa conversa que a gente teve do analista como objeto transicional. Eu não vou interpretar esses conteúdos ou tentar entender os significados dele, não, eu vou eu vou emprestar o meu eu para que a gente possa ter juntos uma vivência e a partir dessa vivência algo possa acontecer. E quando eu digo algo possa acontecer, eu estou me referindo a que algo possa melhorar e que venha entendimento disso, tá ótimo. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é poder vivenciar algo. E nesse caso aqui que o Ogden trouxe essa questão do Winnicott, de vivenciar algo que não foi vivenciado ou que foi vivenciado de uma maneira falha. E aí de novo ele traz um trecho do Winnicott. E de novo, como eu falei, do livro Brincar é Realidade. Eu fico falando o nome dos artigos do Winnicott aqui, só para dar informação, espero não estar confundindo, tá? Mas esse trecho aqui é do artigo O Brincar, Atividade Criativa e Busca do Self. Então o Winnicott escreve assim: a pessoa que nós estamos tentando ajudar talvez espere se sentir curada quando nós explicamos. Nesse tipo de trabalho psicanalítico, nós sabemos que até a explicação certa ela é ineficaz. A pessoa que nós estamos tentando ajudar precisa de uma nova experiência em um setting, num ambiente especializado, que é o ambiente seguro da psicanálise, que é esse paralelo que eu falei, que a gente já teve aqui, de um tipo de espaço potencial, do setting como um espaço potencial, como uma área de ilusão. Aí ele vai falar que a gente já citou aqui também, que uma das coisas essenciais na prática do Winnicott é a questão de ser reconhecido, que a gente falou na nossa última conversa, no caso do paciente, ser reconhecido pelo analista.
E aí ele traz outro trecho do Winnicott, do mesmo livro, Brincar é a Realidade. O artigo é O Papel de Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento Infantil, que o Winnicott fala que a tarefa da análise é equivalente ao vislumbre do bebê ver a si mesmo no rosto da mãe e depois num espelho, aí está aludindo ao estágio do espelho do Winnicott, e daquela questão que é super bonita também, que o eu do bebê ele vai se formando através do olhar da mãe, porque a mãe vê o bebê como uma pessoa completa, que ele não é ainda, ele está juntando todos os seus pedaços. E aí o Winnicott diz que a psicoterapia não é fazer interpretações espertas e adequadas. É dar ao paciente, a longo prazo, o que ele traz. É um derivado complexo do rosto que reflete o que está lá para ser visto. E olha só que interessante, porque a gente já falou aqui também, e foi nessa última conversa, da questão da relação com o objeto, que o Winnicott diz do bebê criar o que já estava lá para ser encontrado. Então isso aqui é um paralelo, olha só, ele diz um derivado complexo do rosto que reflete o que está lá para ser visto. É diferente daquela coisa ou daquela ideia que o Freud, por exemplo, tinha, que, enfim, daí eram mais problemas que políticos até, de não falar sobre a contra-transferência e tal, isso aí seria outra conversa. Mas o Freud diz, né, que o analista só deve refletir, deve ser que nem um espelho que só reflete o que o paciente traz e tal. Mas daí era num sentido diferente, aí era uma coisa quase de colocar o analista como um tipo de estátua, de não ter emoções, de não mostrar emoções e tal. E teve gente que levou isso a níveis bem estranhos, inclusive, né, na época. Hoje eu acredito que ninguém mais faça isso. Aqui, esse reflexo, isso que reflete no rosto, que o Winnicott está falando, é nesse sentido da criação do objeto, que a gente já falou. Reflete o que está lá para ser visto, ou seja, aqui é uma coisa de construção, de criatividade. E ele segue dizendo: eu gosto de pensar o meu trabalho dessa maneira e pensar que se eu o fizer bem o suficiente, o paciente vai encontrar o seu próprio eu e vai ser capaz de existir e se sentir real. Bacana isso, né? Bom, aí ele vai para Bion, ele sai de Winnicott e vai para Bion, e ele diz que a principal contribuição do Bion para a psicanálise ontológica é a ideia de que o paciente e o analista vivem o desconhecido juntos na situação de análise no momento presente. Aí ele coloca um trecho do Bion aqui também, que diz assim, que o trabalho do analista consiste em sua intuição vai ser uma palavra importante agora, consiste na sua intuição da realidade do que está ocorrendo na sessão, com a qual ele, o analista, deve estar em sintonia. O que é conhecido, e o conhecido está entre aspas, sobre o paciente, não tem mais consequências, é falso ou irrelevante. Se é conhecido, entre aspas de novo, pelo paciente e pelo analista, é obsoleto. O único ponto de importância em qualquer sessão é o desconhecido. Nada deve ser permitido para distrair a intuição disso. E aí o Ogden diz que nesse momento aqui, o Bion muda a ênfase em psicanálise de compreender o significado simbólico para intuir a realidade, que se deve estar em sintonia com ela. Então tu percebe, é claro, Bion e Winnicott, eles têm teorias diferentes. Agora, o que está sendo colocado aqui pelo Ogden é que eles vão pelo mesmo caminho. Então, assim, ó, ambos tiram a ênfase desse compreender o significado simbólico. O Winnicott, que a gente estava falando antes, Ogden diz que ele pesa mais a balança, digamos assim, para esse vivenciar. O Bion é para intuir a realidade, porque estar em sintonia com a análise, tanto para o paciente como para o analista, é poder vivenciar esse momento presente do processo psicanalítico. E aí tem uma coisa muito interessante que ele escreve, que é uma formulazinha famosa do Bion, que o Ogden escreve assim: nesse trabalho de intuição,
o analista deve resistir à tentação de usar memória e desejo, porque a memória lida com o que supostamente deveria ter acontecido e o desejo lida com o que ainda não aconteceu. Ambos, memória e desejo, então são distrações da experiência de estar vivo no momento presente da sessão. Formulazinha famosa que eu estou falando é aquela do Bion de sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, que cai exatamente como uma luva aqui. Memória e desejo a gente falou agora, necessidade de compreensão é o que a gente está falando desde o início, de não ter essa compreensão e essa necessidade de compreensão. A gente poderia talvez perverter essa fórmula dizendo que a gente tem uma necessidade de vivenciar, talvez. Aí Ogden coloca outro trecho do Bion falando sobre interpretação, como ele abordou a interpretação ali antes com Winnicott. Interpretação, uma ideia de interpretação bem diferente também de Freud e Melanie Klein. E o trecho diz assim, que o Bion fala: eu acho que o paciente está dizendo e qual é a interpretação que você dá é, em certo sentido, relativamente sem importância, porque quando você consegue dar para o paciente uma interpretação que ele entenda, todo o trabalho já foi feito. Quer dizer, quando se dá a interpretação, a experiência emocional associada com o entendimento, ela já aconteceu. Você entende que interessante isso? Que tem a ver com aquilo que eu destaquei lá no início, que eu falei que ia ser bastante repetido. Ou seja, quando dá a interpretação para ter um entendimento e a pessoa entende, o principal que é a experiência conjunta que acontece ali, e no caso aqui do Bion, no momento presente da sessão, ela já aconteceu. Ou seja, a gente poderia pensar que a interpretação ela é descartável, digamos assim, porque o principal já aconteceu. Se tiver interpretação, se tiver entendimento, como eu tenho repetido, melhor. Se não tiver, também não tem problema. O problema é se tiver só a interpretação, que daí ela fica vazia. E ele coloca aqui também, que eu adorei isso, uma resposta de um paciente do Bion, que quando o Bion fez um comentário para o paciente dele, o paciente disse que entendeu o que ele queria dizer. E aí o Bion falou assim: se você precisa, circunentenda, para-entenda, meta-entenda, mas por favor, tente não entender. Eu achei sensacional isso. Porque tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo, com isso que o Ogden está tentando colocar, que é tipo assim, não é importante realmente tu entender. A gente está falando de outra coisa, a gente está falando num outro livro, a gente está falando numa outra dimensão, como ele chama, né, as dimensões epistemológicas e ontológicas. Aí o Ogden vai dizer, e aqui ele entra num trechinho bem complicado, trechinho não, ele entra num conceito bem complicado do Bion. Bion é um autor complexo. Eu acho o Winnicott complexo também, Freud complexo. Eu acho todos complexos e difíceis. Mas ele diz assim que o principal projeto do Bion, falando como um todo, é uma mudança do estudo de pensamentos para o estudo do pensar. E que atinge um nível essencialmente ontológico com o conceito de zero da experiência. Esse zero da experiência, o Bion expressa isso numa notação que é um zero ou um O, a letra O. Eu geralmente quando leio, seja Bion, seja algum artigo que fale sobre isso, tu sabe, né, quando a gente lê, a gente vai falando, né, na nossa cabeça, com nós mesmos. Eu quando leio, eu sempre leio como O. Pelo que eu já vi, parece que a maioria das pessoas lê como zero. Não faz realmente diferença se tu lê como O, como zero ou como qualquer outra coisa que tu quiser. O que interessa é o sentido. Por isso que eu estou falando de zero da experiência. Que Ogden diz que é uma anotação que refere à origem de tudo. Ser, pensar, intuir, sonhar. E aí ele escreve assim, o Ogden: nós estamos totalmente vivos quando o nosso conhecimento deriva do zero, zero da experiência. Estar vivo para si mesmo, que é o zero, não pode ser derivado do conhecimento. E aí aqui ele coloca entre parênteses o K. O K é uma outra anotação do Bion, que é a do conhecimento. Mas chegar a conhecer e compreender melhor
que é o K, pode surgir da experiência de estar vivo e real, de estar vivo e se sentindo real, né? Para si mesmo, que é o O que eu tô falando, né? Que é o zero da experiência. Mas assim, ó, para além da complexidade desse conceito do Bion, tu percebe que o Ogden, ele tá falando a mesma coisa, é a mesma ideia de que o conhecimento não pode trazer a experiência, mas a experiência pode trazer o conhecimento. É a mesma ideia lá do início, que ele pega a teoria do Winnicott e vê isso na teoria do Winnicott, e agora ele está vendo isso na teoria do Bion. Que nem eu disse antes, são teorias diferentes, mas elas caminham pelo mesmo lado. Então por isso que ele está fazendo a mesma coisa com as duas, ele está vendo os mesmos pontos em ambas. E aí ele diz que essa concepção reforça a ideia que eu acabei de dizer, que o conhecimento nasce da experiência, mas a experiência que é real não nasce do entendimento. Esse zero da experiência do Bion, ele é, e não sou eu que estou falando, a impressão que eu tenho, o Ogden fala isso também, ele é como, tá? Não estou falando que é a mesma coisa, estou falando que ele é como, que ele tem alguma relação com esse core do Winnicott, esse núcleo, esse âmago inviolável. Não é um além, não é um outro universo, é uma coisa bem da realidade e nossa, só que, e aí eu tô usando esse entendimento winnicottiano, ela é escondida. Tem um outro livro do Thomas Ogden, Esta Arte da Psicanálise, tem um capítulo ali que se chama Lendo Bion. Ali ele fala, não só, assim, ele fala da teoria toda do Bion, de maneiras de ler Bion, de modificações que o Bion tem na teoria dele, um momento, segundo momento, mas ali ele fala também desse zero da experiência. É uma indicação muito boa essa aí, uma leitura muito boa de se fazer. Além, é claro, de ler o próprio Bion, né? Que o próprio Ogden fala nesse outro livro aí que eu tô citando, dessa necessidade da gente ler o original, da gente ler o autor. Os comentadores são ótimos, eu vivo repetindo isso aqui, mas a gente não pode ficar só nos comentadores, tem que ir no autor original. Eu não estou pervertendo o que eu digo aqui, estou só indicando uma leitura boa, mas assim, vão no Bion. Se tu se interessa por isso, vai no Bion. E por último ele chega no Ferenczi, que ele fala bem pouquinho aqui do Ferenczi, que diz que as contribuições dele para esse entendimento da psicanálise ontológica começaram em 1925, e ele fala uma coisa interessante, que são melhores entendidas as contribuições do Ferenczi à luz disso que a gente viu até agora, do Winnicott e do Bion. Então ele coloca que o Ferenczi disse que o Freud não apreciou de forma suficiente o papel da experiência e supervalorizou a compreensão no processo psicanalítico. Eu acho que isso fica bem claro com aquilo que eu falei antes, não vou repetir agora, dos casos clínicos do Freud, do interesse muito maior pelo entendimento, pelas interpretações nesse sentido de encontrar significados do que da experiência. Agora, de novo, não é que o Freud não desse bola para isso. A gente tem não só o que o Ogden fala aqui nesse livro que eu já abordei, a gente tem outros relatos que mostram isso que a gente poderia chamar de uma dimensão ontológica no Freud. De novo, a gente está falando de ênfases, do que tem mais importância, de um lado, de outro. E aí, de mais importante aqui, que eu falei que é bem pouquinho que ele fala do Ferenczi, ele diz da interpretação, que o Ferenczi coloca que a interpretação é só uma das maneiras de ajudar a entender a condição inconsciente do paciente. E certamente não é o alvo principal da análise, que é uma ideia de que a compreensão, ou seja, a interpretação aqui, segue a experiência psicanalítica, mas não segue o conhecimento. E aí ele vai encerrar, não encerrar exatamente o capítulo, mas encerrar essa parte do capítulo, ressaltando o uso que ele faz, o Ogden, da dimensão ontológica da psicanálise. 3 pontos que ele coloca aqui no encerramento dele que eu acho importantes. 2 que a gente já viu. Então, o primeiro que ele coloca é uma faceta do processo analítico, que é de ser e vir a ser mais si próprio, que é uma coisa que a gente já falou bastante. O segundo ponto que ele coloca nesse encerramento é que essa evolução para o vir a ser acontece por meio da experiência no setting psicanalítico,
onde o paciente é reconhecido pelo analista numa maneira que pareça real para o paciente, que é uma coisa que a gente já falou lá no início, que ele coloca na introdução do livro, que a maneira de cura, né, cura do jeito que a gente entende aqui, ela é por esse reconhecimento do analista de quem o paciente é, de quem ele está se tornando, de quem ele pode vir a ser e por aí. O terceiro ponto que ele coloca aqui no final é que eu achei interessantíssimo, que ele diz assim, ó, o uso de uma técnica, e aí ele está falando técnica no sentido de algo desenvolvido por analistas antigos, tipo que perpetua uma maneira de praticar a psicanálise. Ele diz que o uso de uma técnica, nesse sentido, é antiética para a psicanálise ontológica. E isso me chamou bastante atenção, que ele usa essa palavra mesmo, antiética. Aí ele diz, continua, uma metodologia acordada no sentido de universal, né, combinada entre todos, limita a espontaneidade, que é crucial para trabalhar no processo de desenvolvimento da psicanálise ontológica. Ele diz que ele prefere usar o termo estilo para se referir ao jeito que o analista se desenvolve como sendo analista. Eu achei isso aqui interessantíssimo, eu chamei atenção para a questão do antiético, né, mas também pela questão da espontaneidade e desse destaque, desse peso no bom sentido, que ele coloca nisso que ele prefere chamar de estilo do analista. Porque eu fico pensando assim, para a gente ter essa vivência que ele está reivindicando aqui, nessa dimensão de psicanálise ontológica, realmente a gente não pode ter um aprisionamento tão grande a regras. É claro que a gente tem regras, a gente tem a nossa técnica, mas tem que ter realmente esse tipo de liberdade ou espontaneidade, como ele falou, para poder se entregar. Nesse sentido que eu tinha falado antes de se emprestar, nesse sentido winnicottiano, né, de se emprestar ao outro, no caso o nosso paciente, para uma vivência. Bom, aí o Ogden vai para os casos clínicos. Não são exatamente casos clínicos, são vinhetas curtas, umas um pouquinho mais longas, outras mais curtinhas, que ele coloca para exemplificar essa prática da psicanálise ontológica. São 6 vinhetas. Ele diz logo de início uma coisa que eu acho importantíssima, que eu já falei outras vezes aqui também. Ele diz assim, cada situação dessas vinhetas que ele coloca descreve um momento específico numa análise criada por um determinado analista e um determinado paciente, e não vai ocorrer numa análise com outro para-analítico. Cada analista com cada paciente devem juntos reinventar a psicanálise. E eu diria até assim, cada analista com cada paciente reinventa a psicanálise em cada atendimento, em cada sessão. Eu estou destacando isso que ele falou porque às vezes a gente vê exemplos clínicos assim e a gente fica pensando, então é assim que se faz. Então tu vê um analista fazer tal coisa, tal intervenção com determinada pessoa, vou fazer igual assim. Não vai funcionar. Até porque se esse mesmo analista fizer essa mesma intervenção com esse mesmo paciente, em outro momento já não vai funcionar também. São criações fugitivas, digamos assim. É só naquele momento, só com aquela dupla. Agora, isso serve para a gente pensar. Isso me lembra, inclusive, o Bion. Ele diz, se eu não me engano, tenho quase certeza, que é nos seminários dele de São Paulo. O Bion, São Paulo aqui no Brasil, o Bion tem as passagens dele pelo Brasil, São Paulo, Brasília, que ele diz assim, o que ele fala assim da clínica dele, das intervenções dele, ou da maneira dele atender, só serve para ele, não serve para mais ninguém, ou seja, não serve para nada exterior a ele. Serve para pensar sobre ser psicanalista e sobre a prática da psicanálise. Então ele diz assim, se isso servir para que tu pense a tua prática, então ok, aí tem valor.
Eu acho um lembrete muito importante esse aí, porque eu sempre fico com esse receio, porque eu já falei às vezes aqui também de coisas que eu fiz ou não fiz e tal, que deram certo, deram errado, mas eu sempre fico com esse receio que a gente pegue dessa maneira, sabe? Como um tipo de fórmula. Não, não é. É uma pena. É uma pena que a gente não tenha isso. Seria muito bom se na psicanálise a gente tivesse fórmulas. Tal situação tu faz tal coisa, nessa outra tu faz a outra coisa. Infelizmente não tem. Parece desculpa às vezes quando a gente fala aquele tipo de coisa, né? Não depende do caso, depende da situação, mas é que depende mesmo. Então esse lembrete aí, ele é bem importante. Aí assim, ó, eu não vou, como eu falei no início, que eu não ia fazer traduções, eu não vou ler as 6 vinhetas, tá? Não vou falar sobre as 6, eu vou pegar 2 e daí eu ia dizer, vou fazer uma tradução simultânea, daí eu ia pedir para tu ter um pouco de paciência, mas nem é tradução simultânea, porque eu não vou ficar traduzindo tudo que está escrito, eu vou ir dando o sentido. Na verdade, devia ter falado isso lá no início, quando eu digo de traduzir ou de fazer tradução, até nos trechos que eu li, não são traduções. Tu não vai fazer isso, né? Mas assim, tu poderia pegar os trechos todos que eu li aqui nessa conversa, que foram vários, e quando esse livro tiver uma edição em português, fazer a comparação, tu vai ver que vai ter muita coisa ali meio diferente. O que eu chamo de tradução é o sentido, eu tô falando o sentido do que tá ali. Então eu vou fazer isso com 2 das vinhetas que o Ogden coloca no final desse primeiro capítulo. Então vamos lá, a primeira que eu vou falar aqui, não é a primeira que ele fala, é a segunda, e até ele chama de ilustrações clínicas. Então não são casos e vinhetas, eu tô chamando, né, mas ilustrações clínicas poderiam ser vinhetas. Mas o primeiro caso aqui, a ilustração que ele coloca, é da senhora N, que ele diz que é uma mulher nos seus 50 e tantos anos, que foi encontrar ele pela primeira vez, desconfiada dele e da análise. E aí ela diz que ela não gosta de ver psiquiatra porque ela não é estúpida. E ela diz que sabe que psiquiatras são treinados para prescrever medicações e não falar com os pacientes. E aí ele transcreve uma fala dela, que ela diz assim: eu soube que você escreve, mas isso não me interessa, porque eu sei que psiquiatras escrevem só para ver eles mesmos publicados. Um exercício de vaidade. Eu tenho que ser honesta com você. Eu sei que os valores que os terapeutas cobram são ultrajantes e psiquiatras cobram mais do que qualquer outro. E aí ela continua, né, ao longo da sessão, ela também diz: se eu vou ser completamente honesta contigo, eu acho que a tua sala de espera fria e sem janela é um insulto para os pacientes. Eu poderia ver antes mesmo de ter te encontrado que tu não dá muita importância para esse tipo de coisa. E aí o Ogden diz que foi difícil para ele levar em conta essas críticas de uma maneira mais séria, por causa do tom de voz da paciente, do ritmo da fala dela e da expressão no rosto dela, levou ele a sentir que ela também não estava levando muito a sério essas coisas que ela dizia. E aí ele respondeu às críticas dela falando assim: tu não sabe metade disso. Mas esse tu não sabe metade disso é no sentido, tipo aquela expressão que a gente tem, que a gente diz, da missa tu não sabe a metade, que é num sentido de tipo, tu não sabe de nada, tu não sabe de muita coisa que está acontecendo. Mas é num sentido, e eu tô falando isso porque tu já vai ver no decorrer aqui, é num sentido mais jocoso, sabe? Quando tu faz uma piada, uma provocação meio com uma piada. Por isso que eu recuperei esse dito, assim, da missa tu não sabe a metade. Mas então ele fala isso, tu não sabe metade disso. E aí ela diz, continua, tu não tá falando sério, tá? Aí ele diz, eu tô inteiramente sério. E ela diz,
Continua. E aí ele escreve que até esse ponto da sessão, essa senhora N, essa paciente, não tinha olhado diretamente para ele nos olhos. Ela olhava como se fosse através dele, como se tivesse alguém atrás dele. Nesse ponto da sessão que os olhares se encontraram, que ela olhou para ele e teve aquele sorrisinho de lado que ele sentiu como genuíno. Aí ele fala uma coisa muito importante. Ele diz assim que nesse momento ele não respondeu para a paciente as críticas que ela estava fazendo, ele não respondeu com silêncio ou com questionamento ou com um tipo de entendimento dos sentimentos dela chegando numa sessão, né? Uma primeira consulta. E ele até dá o exemplo que ele poderia ter dito: se encontrar comigo deve parecer muito perigoso para ti. Ao invés de alguma dessas opções, ele comentou: tu não sabe metade disso. E que até ele diz aqui que foi uma resposta com uma insinuação de brincadeira e de humor que ele ouviu dela. Ouviu não que ela tenha dito, né? Mas que ele sentiu que ela tinha falado, ou que ela estava agindo nesse sentido, pelas expressões faciais e pelo tom de voz. E aí ele diz que quando os olhares se encontram, quando ele fala essa coisa mais jocosa, ele sentiu como vivo, como um bom início para começar a análise. Aí ele escreve assim, o humor no meu comentário foi uma forma de brincadeira. Só depois que eu pensei sobre isso e eu reconheci que eu estava comentando sobre uma situação que existe fora de qualquer análise, que o paciente não sabe metade do que está acontecendo e nem eu conheço por que o paciente procurou análise, quais são os sentimentos dele em buscar análise e coisa do tipo e várias outras questões. E aí ele termina essa vinheta escrevendo assim: o momento da análise que eu descrevi é ontológica na sua natureza, porque é tudo em relação ao que a paciente era e ao que ela estava se tornando, e era mediado não por conhecimentos, por entendimentos, mas por uma experiência viva na qual a paciente viu ela mesma refletida em mim, na qual ela foi reconhecida por mim. Então, só um pequeno comentário que a gente pode fazer aqui, que eu acho super interessante, e que isso se repete nas outras vinhetas que ele coloca, que é essa escolha de não fazer esses comentários óbvios, tá? Que eu tô chamando de óbvios porque eu já fiz muitas vezes e eu acho que é um impulso muito grande que a gente tem de fazer. Principalmente esse aqui que ele falou, né? A primeira consulta dela: me encontrar aqui pela primeira vez deve ser muito perigoso para ti, que é uma coisa interpretativa, assim, que a gente faz. E assim, eu não tô dizendo que isso esteja errado, tá? Porque eu não acho que tá errado. Hoje em dia eu acho isso de pouco valor, não é por acaso que eu me interesso por esse ponto de vista, assim, da psicanálise, mas o interessante é que são dois pontos aí. O primeiro é desse comentário que ele faz, que foge do que eu chamaria de usual, mas justamente foge do usual porque ele vem na hora, ele é espontâneo. Lembra daquilo que a gente falou agora há pouco, quando ele diz que ter essa técnica por psicanalistas antigos, acordada por todo mundo, seria antiética, e porque tiraria a espontaneidade? É nesse sentido, porque talvez se tu tem uma posição mais rígida, nem tô falando que a rigidez em certo sentido seja ruim, eu tô falando nesse sentido que ele colocou no final ali, antes de entrar para essas ilustrações clínicas, onde ele destacou essa importância da espontaneidade, e aí que sai uma intervenção dessas. E aí ele chama de ontológica porque não foi uma intervenção como seria essa clássica: parece difícil vir aqui me encontrar pela primeira vez. Não é em busca de entendimento, mas estava trazendo à tona, até pela espontaneidade, uma vivência que eles estavam tendo e
como ele coloca aqui no fim, um tipo de reflexo, mas reflexo naquele sentido winnicottiano que a gente falou lá, daquilo que reflete o que está lá para ser visto, da paciente nele, e de um reconhecimento. A segunda vinheta eu gostei muito, eu gostei de todas, tá? Os livros do Thomas Ogden, eles são muito cheios de casos clínicos, entre aspas, mas dessas vinhetas, dessas ilustrações clínicas, assim, como ele chamou. E elas são ótimas, todas elas. Então essa segunda que eu vou falar aqui, ele chama do Senhor V, né, que é um homem que buscou análise, e já de início eu achei interessantíssimo que ele diz assim, que essa pessoa chegou dizendo que procurou análise para aprender mais sobre si mesmo. Então, tipo assim, quem me conhece, quem já teve aula comigo, sabe que eu odeio isso, sabe? Eu odeio essa ideia de tipo, não, vou fazer análise para me conhecer melhor. Inclusive, com certeza eu já falei isso aqui, agora eu não lembro em que episódio que foi. Mas que assim, se conhecer melhor não, né? Tu não vai fazer uma análise toda, ter todo esse esforço, todo esse gasto de energia, todo esse gasto de dinheiro para se conhecer melhor. Acredita em mim, tu não é tão interessante assim que vale a pena todo esse esforço para se conhecer melhor. Na boa, tá? O que eu tô querendo dizer assim, se a tua vida tá bem, tu tá feliz, tu vai procurar análise para quê? Tu vai se conhecer melhor, vai piorar a tua vida. A gente acaba se conhecendo melhor por obrigação, porque a gente sofre, porque a gente precisa melhorar, a gente é obrigado a se conhecer melhor, tá? Não é uma atitude filosófica de quero me conhecer melhor. Eu não gosto disso. Tem exceções, tá? Eu sei que tem exceções, mas de maneira geral eu não gosto disso aí. Mas esse paciente chegou para ele, esse futuro possível paciente chegou para ele dizendo que queria se conhecer melhor. E aí ele diz que isso daí é uma ideia muito vaga, que parece para ele refletir um sentimento que ou essa pessoa está escondendo alguns segredos, ou ela não é uma pessoa que tem problemas suficientes para lutar com eles. Ou seja, isso que eu estava falando, né? Uma pessoa que parece que não vai vingar na análise. Aí ele diz que levou alguns meses de análise antes que, enfim, começasse a aparecer algumas coisas. E daí esse paciente diz que tem dormido na mesma cama que a filha de 10 anos de idade por mais de um ano, enquanto a esposa dorme sozinha num outro quarto. E aí ele diz aqui que esse paciente, enfim, ele fez algum esquema para que, enfim, sabe, para que isso não virasse público e que parecesse normal, um arranjo desse jeito, e que tratava o Ogden como se fosse um amigo, não um analista, no sentido de obscurecer um papel de diferença geracional e a diferença de analista para paciente mesmo, né? Que tem uma relação assimétrica no sentido de deveres, obrigações e tal. E aí o Ogden diz que colocou para ele dele parar de dormir com a filha, deixar de dormir com a filha. Logo ele disse que tinha feito, mas o Ogden ficou muito desconfiado se ele tinha cumprido a promessa. E aí que vem... E aí não é a primeira vez que eu leio do Ogden fazer esse tipo de intervenção, que eu acho sensacional. A gente vai poder falar sobre ela. Ele diz que numa tarde ele recebeu um telefonema desse paciente, o Sr. V. E o Sr. V disse para ele assim: nós temos um problema, eu estou na delegacia, fui preso por dirigir bêbado. E aí o Ogden, olha só, que ótimo isso aí. Responde pra ele assim: nós não temos um problema, você tem um problema. E aí o paciente fica meio sem fala e só responde pra ele: obrigado por toda a ajuda, doutor. Mas aí vem o interessante então, que daí o Ogden vai explicar essa intervenção. Que ele diz assim, ó: dizendo isso para o Sr. V, eu estava criando espontaneamente com ele uma experiência que talvez tivesse um impacto maior do que fazer um comentário interpretativo como: você não gosta de descobrir que existem leis que você não escreveu. Tu viu? É que nem na outra vinheta, que tem também um tipo de comentário interpretativo, como ele chamou, que a gente pode fazer, que eu acho que nos parece bem mais fácil, parece vir bem mais à mente. Mas ele não fez esse tipo de intervenção. Aí ele diz que
nesse pequeno contato que ele teve com o Sr. V, ele estava confrontando o paciente com a realidade do papel da diferença geracional e da diferença de papéis entre ele e o paciente, entre ele e a filha dele e aí por diante. E aí ele coloca bem rapidamente, num parágrafo só, a estrutura familiar que o paciente dele, o Sr. V, que tinha essa mistura geracional, que ele teve que cuidar da mãe, que era alcoolista, o pai não deu bola, ele teve que se responsabilizar, muito novo assim, por cuidar da família, coisa que ele, né, não era o papel dele, que ele não tinha condições. Então isso que ele está falando, na história dessa pessoa houve essa mistura de papéis e uma mistura geracional, o que ele até cita o Lacan, da lei do pai, essas leis não incidiram muito bem na história dessa pessoa. E aí ele termina dizendo que essa intervenção que ele fez durante esse telefonema, ela é da dimensão ontológica porque ela foi desenrolada no momento. Por isso que é interessante essa outra intervenção que eu li aqui, que ele fala que ele não fez, tu não gosta quando tem leis que não foi tu que escreveu, essa daí foi, de novo, como na vinheta anterior da espontaneidade, foi na hora. E que a gente pode recuperar aquilo que o Bion falava, do momento presente da sessão, não era uma sessão, mas enfim, é analítico. E aí o Ogden escreve assim: eu estava dizendo para ele que eu não estava em sintonia com o problema que ele havia criado para si mesmo, infringindo a lei. Eu estava traçando uma linha, marcando uma diferença entre nós dois, sobre as questões das leis, das proibições incestuosas, da relação dele com os filhos, geracionais, diferenças e tal, todas essas diferenças, inclusive entre a dupla analítica ali. E aí ele termina dizendo: o entendimento não tinha valor nenhum para esse homem nesse momento que eu estou descrevendo. A comunicação tinha que ocorrer mediante uma experiência que nós criamos um com o outro. E aí assim, ó, eu sei que eu acabei de prometer que eu ia abordar 2 vinhetas só, mas elas são tão legais e tem uma última tão curtinha, então eu vou para a terceira. Ogden, no livro dele, coloca 6, eu abordo aqui 3, aí a gente passa por média. É que essa última aqui é de um homem também, um paciente homem, seus 30 e poucos anos, que chegou numa sessão no 4º ano de análise e que chegou com a voz tremendo, tal, muito nervoso, e falou para ele que, enfim, tava com um problema de ratos na casa dele. A casa tinha sido invadida por ratos e ele já tinha chamados, enfim, pessoas do controle de pestes lá para dar um jeito nisso. Enfim, aí contou a situação que tinham visto por onde os ratos poderiam estar entrando para acabar com isso e tal, mas o paciente não estava, né? E eu dou muita razão para ele, não estava nem um pouco tranquilo com isso. E disse assim: eu tô apavorado que os ratos podem ir, enfim, subir na minha cama e enquanto eu tô dormindo e me morder. E aí o Ogden disse pra ele assim: tu não tá com medo, tu tá apavorado. E aí ele diz que quando ele diz isso pro paciente, parece que o paciente se acalma um pouquinho. Só que o que é interessante dessa intervenção é que o Ogden diz que esse comentário dele poderia ser rotulado como empático, ou alguém que está entendendo a situação da pessoa. Mas ele não sentiu dessa forma. Ele sentiu que isso refletia um reconhecimento de quem o paciente estava sendo naquele momento. E esse reconhecimento deu a ideia de que ele conhecia bem esse paciente e, por consequência disso, também deu a ideia, a sensação de que esse paciente ele não estava sozinho. Ou seja, é uma ideia, aí a gente traz Bion de novo, do momento presente da sessão, do tratamento, enfim, tanto faz, que ele escreve aqui, de reconhecer quem
quem o paciente é em determinado momento, e nesse caso em um determinado momento crítico, porque daí ele escreve assim: estar assustado é um estado em que se sente alguma coisa como perigosa e ameaçadora. Estar apavorado é um estado de estar paralisado, tipo sem saída, como uma criança. Olha só que interessante, trazendo o Winnicott de volta. Como uma criança encarando um eminente estupro do core do self, do núcleo do self. A conversa anterior que a gente teve sobre os desastres de não ser encontrado, eu falo ali do que o Winnicott diz sobre essa invasão do self, desse core do self, que ele diz que ser estuprado, ser comido por canibais, coisas assim, são bagatelas frente à invasão desse core, desse núcleo, desse âmago tão importante. Aí o Ogden diz que essa fala dele foi ontológica no sentido que estava reconhecendo o que era de mais valoroso para esse paciente naquele momento, que era deixar ele menos sozinho. Então assim, ó, eu não sei como é que fica para ti, porque ter acesso a isso comigo, dando essas traduções de sentido, talvez seja uma bosta. Mas essas vinhetas, essas ilustrações clínicas que ele coloca, elas mostram muito bem dessa diferença que a gente falou lá no início e veio repetindo essa conversa inteira sobre essa menor importância, bem menor importância para um entendimento ou para uma tentativa, né, de descobrir significados ocultos, simbólicos por trás das ações, seja lá do que for, e esse foco na vivência, na experiência entre a dupla, com os dois, essa coisa da análise criada por ambos e, que a gente falou lá no início também, do reconhecimento de quem esse paciente, de quem essa pessoa é agora, de quem ela está sendo, está se tornando, pois esse negócio do ser é uma coisa totalmente móvel, em movimento, como eu falei lá no início. E aí, depois dessas vinhetas clínicas, o Ogden escreve assim para encerrar, e aí encerrar o capítulo mesmo, que esses exemplos, essas ilustrações clínicas, são para demonstrar o processo da experiência em que o paciente se sente reconhecido em profundidade pelo analista, que eu acabei de falar, pelo indivíduo que está se tornando. Isso ocorre, essa experiência, num contexto de análise em que analista e paciente criam juntos uma análise, que só ambos poderiam ter criado. Por isso que é irrepetível, por isso que eu falei, e ele mesmo fala antes, né? Mas eu estava dizendo de que esses exemplos, não só esses aqui do Ogden, mas todos os outros que a gente vê por aí, eles servem, como eu citei de Bion, para que a gente possa pensar na nossa prática clínica ou no nosso ser analista. Não é para ser copiado. Tem muita coisa que a gente lê, como essas do Ogden aqui. A resposta é essa que ele deu pro cara, aquele que ligou para ele e disse que estava sendo preso. Ah, nós temos um problema. Ele falou, não, nós temos um problema. Não, tu tem um problema. Pô, se a gente repete isso numa outra situação, isso pode ser totalmente desastroso, isso pode ser muito agressivo. As coisas, elas têm um contexto. Mas aí então, ele escreve isso, né, que ocorre nesse contexto de análise, que criam juntos uma análise que só ambos poderiam ter criado e tal, a dupla, e aí ele segue. O analista não estava praticando uma técnica, estava sendo ele mesmo como analista. Isso é importante porque aquela parte que ele diz assim, que uma técnica é antiético, isso pode talvez levar para um lado, então é um oba-oba, então eu vou na minha intuição, então eu faço... Não, é para dar esse espaço, e eu acho que a gente precisa de mais experiência para isso, mas é para dar esse espaço para a espontaneidade, é para não ficar preso a essas regras rígidas, mas isso aqui é importante, ó. O analista não estava praticando uma técnica, naquele sentido que a gente falou, estava sendo ele mesmo como analista. Tem uma diferença grande aí.
fazendo uso de um estilo que ele desenvolveu e sendo espontâneo no seu trabalho. Tudo isso junto constitui a dimensão ontológica da psicanálise. Então é isso. Essa conversa foi longa também, mas valeu a pena e merecia ser longa mesmo. Esse foi um tipo de apresentação que eu fiz desse primeiro capítulo do último livro do Thomas Ogden, que é um autor que me agrada tremendamente, que diz coisas que ecoam no meu ser psicanalista. Então a gente se fala uma outra vez, sabe-se lá qual o tema. Até mais!